Estamos investigando mais a fundo as ações do artista musical David após o corpo de uma jovem ter sido achado em um carro registrado em seu nome. Também vimos imagens inéditas da vítima Celeste Rivas Hernandez de setembro de 2024. Isso muda completamente a linha do tempo. Se você juntar isso com o atestado de óbito recém-divulgado, está na hora de trazer algumas atualizações sobre esse mistério. Bem-vindo ao Sidebar da Law and Crime. Eu sou Jesse Weber. Sobre a investigação da adolescente encontrada no porta-malas de um carro registrado em nome do cantor David, de 20 anos, após falarmos ontem sobre as ações dela, agora o foco será nele. Quero dizer, onde ele está agora? Nem sabemos. Esta será uma discussão muito focada no David. Mas antes mesmo de falarmos sobre ele, há duas grandes atualizações que precisamos abordar e que saíram depois da nossa gravação de ontem. Novas imagens e documento referentes à vítima. Refere-se a Celeste Rivas Hernandez, cujo corpo decomposto e desmembrado foi achado pelas autoridades em um Tesla 2023 apreendido em um pátio de reboque em Hollywood, Los Angeles. Primeiro, divulgaram a certidão de óbito dela. Vamos comentar, mas não é nenhuma grande revelação. Ela cita fatos já conhecidos, como ter sido encontrada em 8 de setembro de 2025 em um veículo. A causa da morte foi adiada. A forma da morte está pendente. Quando falamos sobre a forma da morte, isso pode ser, você sabe, homicídio, acidental. Mas isso, novamente, não é surpreendente, porque ainda há uma investigação em andamento e está de acordo com as informações que vimos até agora. E enquanto o atestado de óbito confirma que uma autópsia foi realizada, as informações indicam que o médico legista está aguardando os resultados dos exames toxicológicos. Agora, isso é interessante. O atestado de óbito indica que Celeste aparentemente não estava grávida no momento de sua morte, nem havia estado grávida no último ano. E isso acontece em meio a muita especulação sobre o relacionamento dela, sua ligação com David. Vamos falar sobre ele e seus movimentos. Antes, mais um ponto importante sobre Celeste. No episódio anterior do Sidebar, comentamos que Celeste supostamente já fugiu antes. Imagens de câmeras de segurança de março de 2024 foram divulgadas. As imagens foram feitas em uma loja de bebidas em Lake Elsinore, onde ela morava perto. Fica a cerca de 122 quilômetros de onde encontraram o corpo dela naquele Tesla. Agora, essas imagens aparentemente mostram ela andando e depois correndo por uma rua. Ela virou a esquina e desapareceu da vista. Achávamos que essa poderia ser a última filmagem dela antes de sumir e ser encontrada no Tesla este ano. Surgiram novas imagens sobre as quais precisamos falar, divulgadas após nossa gravação de ontem. Então a TMZ conseguiu imagens do que parece ser Celeste em setembro de 2024. Então é diferente da linha do tempo que entendíamos, certo? Aquela em que pensávamos que ela sumiu em abril de 2024. Imagens da câmera NES de 8 de setembro de 2024, fornecidas por vizinhos, mostram Celeste chateada discutindo com pessoas, supostamente devido a uma pegadinha do tipo toca e corre na casa dos pais dela. A TMZ informou que insultos raciais podem até ter sido usados durante essa altercação. E também, de acordo com a TMZ, o namorado de uma vizinha foi até a casa da família de Celeste depois para pedir desculpas, mas o pai de Celeste aparentemente não ficou muito chateado com toda a situação. O motivo disso ser importante é que mostra Celeste, ou aparentemente mostra Celeste, viva no Lago Elsinore em setembro de 2024, após seu desaparecimento, e estar em cartazes de pessoas desaparecidas desde abril de 2024. A TMZ destaca ainda que o episódio ocorreu em 8 de setembro, um dia após o 14º aniversário dela. E, aliás, em uma reviravolta arrepiante, isso é um ano antes de ela ser encontrada naquele carro. Ela foi encontrada naquele carro um dia após completar 15 anos. Pessoal,
Mais um alerta jurídico do Law and Crime. Existem alegações, neste momento, afirmando que os aplicativos online DraftKings e FanDuel são projetados para causar dependência. Isso mesmo. Essas empresas bilionárias ainda priorizam o lucro em vez da segurança. Cada aposta grátis, cada aposta combinada turbinada, cada pequeno pagamento supostamente desencadeia uma descarga de dopamina que cria dependência e transforma uma diversão inofensiva em um hábito prejudicial. Eles podem te viciar, fazer buscar ganhos impossíveis e te prender em um ciclo que leva a perdas financeiras e prejudica a sua saúde mental. Essa é a alegação. Bem, vou te dizer uma coisa. Nossos patrocinadores jurídicos estão enfrentando a indústria de apostas online para potencialmente conseguir compensação para todos os afetados. Se você ou alguém próximo teve problemas com dependência, finanças ou saúde mental por aplicativos de apostas esportivas, acesse gamblinglawsuits.com com o sidebar, responda um breve questionário e veja se pode entrar com uma ação. Então, não sei se a polícia obteve esse vídeo, não sei se a polícia está usando ele na investigação, não sei se eles já interrogaram as pessoas que aparecem nesse vídeo. Mas veja, se esse vídeo mostra o que parece mostrar, isso pode ser bastante significativo, enquanto acompanhamos o que ela estava fazendo, quais foram seus movimentos, uma linha do tempo que leva até a morte dela. Agora voltando para David, nome verdadeiro. David Anthony Burke. Esse artista de 20 anos, quais foram suas ações, o que ele fazia? Agora, para deixar claro, as autoridades não o identificaram como suspeito. Eles não o identificaram como uma pessoa de interesse, nem ele foi implicado em qualquer crime ou envolvido em qualquer irregularidade. Eles não identificaram suspeitos ou pessoas de interesse. Mas olha, o corpo dela foi encontrado no porta-malas de um carro que estava registrado no nome dele, em Hempstead, Texas. Vamos começar pela atividade dele nas redes sociais, por exemplo, em um período-chave. Como dissemos ontem, o carro ficou naquele quarteirão em Hollywood Hills por um tempo antes de ser rebocado e apreendido. O carro foi multado 11 dias antes de encontrarem o corpo de Celeste dentro dele. Então, no dia 27 de agosto, um agente de fiscalização de estacionamento marcou o carro. Em 3 de setembro, o agente multou por violar a regra de 72 lugar de estacionamento. Em 5 de setembro, o carro foi guinchado. O corpo foi encontrado no dia 8 de setembro. E, segundo relatos, os vizinhos disseram à NBC Los Angeles que o carro talvez estivesse lá há cerca de um mês. Agora veja alguns clipes das redes sociais de David antes de encontrarem o corpo de Celeste no carro. Todos estão no Instagram. No dia 1º de setembro, há um vídeo dele abraçando a cantora Kali Uchis no palco. No dia 2 de setembro, tem a promoção de uma colaboração com Fortnite embaixo de uma imagem animada de David. Amanhã, David, Fortnite, pronto para ação. Hino oficial do Fortnite. O videoclipe será lançado em todas as plataformas às 5 da tarde, horário do leste. Eu comecei a fazer música para minhas montagens de Fortnite há 3 anos. Cara, isso é incrível. Obrigado. Em 5 de setembro, ele posta uma selfie no espelho. Começo o treinamento de mídia amanhã. Galera, me desejem sorte, com um emoji de carinha preocupada. No dia 7 de setembro, tem uma postagem promovendo o lançamento do álbum dele. Está escrito Withered Deluxe Marescence sai em 19 de setembro. Ele também estava em turnê, enquanto isso acontecia. Quero falar sobre isso também. Ele iniciou a turnê em 5 de agosto em Del Mar, Califórnia, passando por Dallas, Atlanta, Nova York, Filadélfia e Detroit. Isso de acordo com os Estados Unidos da América Today. Na verdade, segundo o TMZ e o Gazetteer, ele também se apresentou no Warfield, em São Francisco, em julho. Isso foi antes da turnê começar, mas ela foi cancelada. A turnê dele foi cancelada antes das apresentações em São Francisco, em 19 de setembro, e em Los Angeles, em 20 de setembro. Embora um motivo exato não tenha sido divulgado, parecia coincidir com o avanço da investigação sobre a morte de Celeste. Aliás, ele deveria fazer turnê internacional. A turnê tinha pelo menos 9 datas na Europa listadas no Ticketmaster, incluindo uma em 1º de outubro na Noruega. Havia uma aparição programada no Grammy Museum em Los Angeles. Isso também foi retirado do site do local. A Interscope informou ao TMZ que toda a promoção e o lançamento do álbum Deluxe
de David foram pausados. E eu vou dizer, isso não foi imediato, aliás. Quando as autoridades de Los Angeles acharam um corpo no Tesla registrado em seu nome, antes de confirmarem que era Celeste, ele subiu ao palco em Minneapolis. Nesse show, ele até deu labubus ao público. Mas o TMZ informou que, assim que Celeste foi identificada, a turnê dele foi cancelada. E isso incluiu um show que aconteceria em Seattle. Também perguntei ao detetive aposentado Matt Irvine sobre as datas da turnê e os movimentos de David. Veja o que ele disse. Bem, novamente, como você disse, não sabemos ao certo quando ela foi colocada no porta-malas dianteiro daquele veículo, mas agora estamos ouvindo que pode ter sido já no início de agosto deste ano ou cerca de um mês antes de ela ser descoberta. Isso é consistente com algumas das informações que estamos recebendo sobre as comunicações que Celeste estava tendo com amigos que parecem ter parado em algum momento no final de julho ou início de agosto deste ano. É provável que a vida dessa criança tenha terminado nesse período. O fato de ela ter sido registrada com apenas 70 e poucos quilos na autópsia, eu acho que é significativo. Essa criança, segundo cartazes de desaparecida, pesava cerca de 120 quilos ou mais em vida. Então, isso sugere que ela já estava morta em algum tempo e que houve decomposição significativa antes de ser encontrada. Outra coisa, acho que quando começamos a cobrir esse caso, havia a compreensão de que talvez aquele carro estivesse lá só por alguns dias. E um dos cenários que imaginamos foi, talvez quem fez isso não teve tempo suficiente para dar o próximo passo, mover o carro, fazer algo com o corpo. Mas se agora estamos ouvindo isso e aquele carro ficou lá por um longo período de tempo, isso não te diz alguma coisa? Seja que eles queriam que o carro fosse encontrado, que eles queriam que ele ficasse lá, ou se eles tinham ou não a capacidade de chegar até ele a tempo. Mas se o carro ficou lá por um longo período de tempo, isso não te diz algo diferente sobre quem pode ter feito isso? Ou talvez não sobre quem fez isso, mas sobre quais eram as motivações ou as ações da pessoa que colocou o corpo dela no carro. Bem, o que isso sugere é que o carro foi abandonado nesse bairro de Los Angeles mais ou menos na mesma época em que a agenda de turnê de David Burke o teria feito. Acrescento que a CNN informou que ele iniciou a turnê em agosto e tinha viagem prevista à Europa no mês seguinte. Isso foi cancelado. Foi interessante porque a TMZ informou que ele teve um show em São Francisco no final de julho e a turnê oficial começou em 4 de agosto em Del Mar. Então acho que essa é a linha do tempo. Fale com a gente sobre isso. Aquelas datas iniciais da turnê foram todas em cidades da costa oeste e lugares onde ele provavelmente poderia voltar para Los Angeles sem muita dificuldade. É por volta de 15 de agosto e por algumas semanas depois disso, ele está bem firme na parte leste dos Estados Unidos da América, no Canadá. E acho que em um ou dois estados do meio oeste, todos esses lugares com turnês praticamente uma atrás da outra. Isso praticamente todas as noites tornaria muito difícil para David Burke voltar para a região de Los Angeles. Então, não sei se havia alguma intenção de que o veículo ou o corpo fossem descobertos, mas parece que, a partir de 15 de agosto, teria sido muito difícil para David Burke voltar para Los Angeles por qualquer motivo, inclusive para mover o carro dele. Com o cancelamento da turnê, houve outro desdobramento. Então, de acordo com a News Nation, um detetive particular que aparentemente revisou a denúncia inicial sobre o carro, sobre o Tesla, disse que o carro estava estacionado a cerca de 50 metros de uma propriedade de vários milhões de dólares que David aparentemente estava alugando. Relataram que David rompeu recentemente esse contrato de aluguel. O New York Post disse que era por $20 mil por mês e que ele tirou todas as suas coisas de lá. O Daily Mail aparentemente conseguiu fotos de grandes caixas sendo retiradas daquela casa em 24 de setembro. Isso ocorreu cerca de uma semana após as autoridades revistarem a propriedade com um mandado de busca. A TMZ disse que podem estar buscando evidências de sangue ou cabelo.
A NBC informou que fontes da polícia disseram que os policiais estavam procurando várias coisas, incluindo dispositivos digitais que poderiam conter material potencialmente ligando Celeste àquela propriedade. A TMZ disse que detetives do DPLA levaram um computador e sacolas de evidências. Um porta-voz do DPLA disse que vários itens de evidência foram recuperados e serão analisados pelos detetives nos próximos dias. Os investigadores estão seguindo várias pistas. A iNews relatou que fontes policiais informaram a remoção de eletrônicos e computadores. Agora, em relação ao David, ele está completamente em silêncio. Não tivemos nenhuma notícia dele, nem sabemos onde ele está neste momento. Apesar de informações de que David estaria cooperando com a investigação, seu representante afirmou à NBC Los Angeles que ele estaria cooperando totalmente com as autoridades. O capitão do Departamento de Polícia de Los Angeles, Scott Williams, não pôde confirmar se o cantor realmente colaborava. Williams também disse para as pessoas que, em relação a um relacionamento ou relacionamento romântico entre David e Celeste, abre aspas, seria prematuro da minha parte dizer qualquer coisa. Estamos analisando tudo. O TMZ informou que pessoas da indústria achavam que David, de 20 anos, e Celeste estavam juntos, e muitos acreditavam que ela tinha 19 anos. Na verdade, ela estava na 7ª série, aliás. E neste momento, há pessoas, especialmente na internet, que estão analisando qualquer possível ligação, qualquer possível evidência dos dois juntos, seja aparentemente uma foto, seja uma transmissão ao vivo. Também houve relatos de que eles tinham a mesma tatuagem nos dedos, que aparentemente foi um dos principais identificadores do corpo de Celeste. Agora pessoas buscam pistas em seus shows ou músicas sobre possíveis ligações com Celeste. Só para esclarecer, nada foi confirmado oficialmente. É isso. Mesmo se você olhar para as letras da música Homicídio Romântico dele, de 2022, é isso que parece estar criando a conversa. A letra diz, mesmo no fundo da minha mente, você morreu e eu nem chorei, nenhuma lágrima. Mas, novamente, nada remotamente sugere que isso tenha qualquer relação com Celeste. Conversei também com o advogado criminal William Corman, que analisou o caso. E eu perguntei a ele, ok, se você está representando David agora, o que ele deveria estar fazendo? O que acha que os advogados dele estão fazendo? O que aconselharia a eles se os representasse agora? Não dizer ou fazer nada. Se eu fosse o advogado dele, aconselharia ficar quieto, não atrapalhar a investigação, mas também não precisamos cooperar. E apenas deixar seus advogados fazerem o que precisam para ir do ponto A ao ponto B. Eu imagino que haja alguma comunicação. E o que realmente acontece é que você está informando aos promotores onde seu cliente está, a disponibilidade do seu cliente. O que você não quer é que eles entrem na casa do seu cliente no meio da noite e o prendam. Numa situação como essa, eu entro em contato com os promotores quando acho que tenho um cliente que é suspeito. Eu digo, você me conhece, avise onde precisamos estar. Nós vamos nos entregar a qualquer momento, em vez de vocês irem até a casa do meu cliente ou ao local de trabalho dele, com 10 policiais e arrombando a porta. Vamos cooperar. Você sabe o que faremos. Nos entregaremos se e quando for necessário. Também vou te dizer isso. A morte de Celeste teve efeitos colaterais notáveis para David. Além da pausa na turnê e no álbum, Crocs e Hollister removeram imagens promocionais do cantor após o corpo ser encontrado no carro registrado em seu nome. Por outro lado, como benefício, Vice relatou que no dia 13 de setembro ele ganhou mais de 22 mil seguidores no Spotify, um aumento de mais de 250%. Nas redes sociais, ele ganhou mais de 25 mil seguidores no Instagram. Atualmente, ele tem 2 milhões no Instagram, 4 milhões no TikTok, quase 2,3 milhões no YouTube. Isso pode indicar o interesse das pessoas no caso, ou que ele está ganhando popularidade devido às notícias. Não está totalmente claro, mas ainda assim é significativo. Foi notável o que o capitão Scott Williams, do LAPD, também disse às pessoas. Quando falo em pessoas, refiro-me à revista People. Sobre David e a investigação, ele afirmou: sabemos que Celeste Rivas Hernandez morreu e que alguém colocou seu corpo no porta-malas dianteiro do Tesla de David Burke.
então confirmando oficialmente que era o carro dele. Sabemos que o Tesla ficou estacionado no local de onde foi guinchado por várias semanas. É provável que Celeste Rivas Hernandes já estivesse morta há semanas antes de encontrarem seu corpo. O Instituto Médico Legal de Los Angeles ainda não definiu a causa ou forma da morte dela. Ainda não sabemos se há responsabilidade criminal pela morte dela, além do ocultamento do corpo. Em outras palavras, alguém a encontrou morta? Ela morreu em outras circunstâncias? Eles entraram em pânico e tentaram esconder o corpo. Agora, dito tudo isso, e embora não haja nenhuma evidência concreta e verificada ligando David à morte de Celeste, novamente, ele não é uma pessoa de interesse, nem um suspeito. Eu perguntei a William Corman como seria uma prisão nesse tipo de caso. Se houver algum tipo de ação nesse caso, como ela será? E o que podemos esperar? Eu imagino que a primeira coisa que aconteceria seria a prisão de David. Estou acompanhando. Ou de outra pessoa. Ou de outra pessoa, certo? Alguém deve ser preso, imagino. E se for alguém como David, cujos advogados já entraram em contato com a promotoria, eles provavelmente vão marcar um horário para ele se entregar. Se for outra pessoa, alguém aleatório da rua, alguém cujo nome a gente nem conhece, essa pessoa pode, obviamente, ser presa de repente. É aí que a investigação está agora. Vamos ver o que acontece a seguir. Continuaremos acompanhando as atualizações aqui no Sidebar. E como sempre, obrigado por nos acompanhar e seguir. Acompanhe no Apple Podcasts, Spotify, YouTube ou onde ouve podcasts. Siga-me no X ou Instagram. Eu sou Jesse Weber. Até a próxima.